a gente vivenciou isso na prática e depois a gente foi estudar, buscar algo que comprovasse isso cientificamente. Que é o lance assim, ó. Cara, eu nunca conheci ninguém que naturalmente gostasse de ir pra academia. Sim. Que nasceu e falou assim, nossa, como eu amo ir lá fazer peso, levantar peso, e doer e ficar lá horas e horas. Cara, não tem, é horrível, é chato pra caramba. A pessoa pode desenvolver esse gosto. Tá? Como? Que a gente percebeu que isso acontecia. No início, você precisa se forçar nas primeiras semanas. Na primeira, segunda semana, você precisa ter um esforço a mais. Putz, não quero mais ir. É uma questão de compromisso. Sim. Aí você vai lá na primeira semana, segunda semana. Cara, quando que acontece de fato a magia? Quando você passa essas 2 semanas, você chega em casa, você olha no espelho e fala assim, caraca, mas mudei. Quando você vê essa transformação, cara, é batata. Ali acontece o lance, nossa, eu amo ir pra academia. Aí você não quer mais perder treino, porque você viu transformação. Quando as pessoas, a gente começou a perceber que quando as mulheres viam progresso, elas passavam a gostar. Uma recompensa. Isso, passavam a gostar e passavam a fazer com muito mais. Aí o que a gente começou a fazer pra elas entenderem o progresso? A gente pedia as fotos dela numa segunda. E aí a gente só combinava assim, ó, você não pode faltar essa semana inteira, você tem que fazer a semana inteira. Na outra segunda ela mandava foto de novo e a gente começava a circular as mudanças dos corpos, assim. E as pessoas falavam assim, caraca, não é que mudou mesmo? Cara, aí já era. Aí as pessoas não paravam mais. Essa é a regulação da dopamina. Prazer. É esse o motivo... Óbvio que tem muito mais coisas relacionadas, mas assim, é a motivação. O que acontece que a pessoa ela fica viciada no doce, ou no açúcar em si? O açúcar ele te traz prazer. No momento que você ingere, dopamina ela já é liberada ali. Entendi. Da mesma forma, a masturbação. Porque muitas pessoas estão... É o mesmo efeito com ferramentas diferentes. Cara, por isso que eu falo assim, tudo acontece aqui. Tá, mas então, tudo acontece assim, na mente, cara. Tá. Primeiro vai na mente, e aí o sistema endócrino, ele vai executar. A emoção, ela vem na mente, tá? No cérebro, e depois o sistema endócrino, ele vai executar. Entendeu? Então, assim, tudo isso, assim, principalmente essa parte de emoções, ela controla, cara. A mente, ela vai controlar tudo. Tá, doutor, mas por exemplo assim, então digamos, se o doce gera dopamina, que gera o prazer, que é a causa do vício. Sim. A masturbação também. Se eu achar alguma coisa, outra coisa, que gera essa mesma dopamina, substitui o doce? Sim. O que acontece naquelas pessoas que são, vamos dizer, viciadas em drogas? Cocaína, crack. O que acontece? É a dopamina. O que acontece com elas? Por exemplo, no momento que ela deseja parar, mas ela não consegue sozinha, e aí ela vai para uma casa de reabilitação. O que acontece na casa de reabilitação? Não faço ideia. É tirado tudo dela. Ela não tem acesso à droga, ela não tem acesso à bebida, ela não tem acesso ao ambiente, ela não tem acesso aos amigos que estavam junto com ela na influência, igual nós falamos aqui. Uhum. No momento que você está no momento da sua vida, a maioria dos seus amigos, dos seus colegas estão na mesma fase, estão na mesma vibe, estão na mesma onda. E um paciente, por exemplo, vamos colocar como exemplo essa pessoa que tem um problema com drogas, é viciada em drogas, especificamente, no momento que ela vai para uma casa de reabilitação, e ela passa ali meses, até de fato ela conseguir se libertar daquilo. Só que aquilo ali vai ser algo eterno, vai ser um peso para ela ali. Obviamente, por mais que ela saia daquela casa de reabilitação, ela consiga, de fato, se livrar das drogas, só que a todo momento ela vai ter que se policiar para fugir de ambientes que a recordavam dela, daquele momento. O se livrar das drogas significa parar de produzir dopamina? Sim, porque a droga, principalmente a droga, ela tem uma liberação de dopamina muito maior, porque você começa a ingerir algo sintético. Então ela foi feita exatamente para agir no seu cérebro para liberar o prazer. Aí naturalmente não consegue suprir essa quantidade. Não consegue suprir de forma alguma. Saquei, entendi. Então por isso Nada que não dá pra substituir a droga por outra coisa que produz dopamina, porque não vai ser na mesma quantidade. Sim, aí ele vai ter que ser várias soluções, várias atividades que ele vai ter que colocar ali. Entendi. Entendeu? Então assim, porque a partir do momento que você ingere algo sintético, com uma droga, que ela foi feita ali pra agir no seu cérebro e liberar prazer de imediato. Entendi. E tem até um fator psicológico, que agora eu não me recordo o nome, que é o seguinte: o nível de prazer, a cada momento ele precisa ser aumentado, porque ele não gera o mesmo nível de prazer do que foi anterior, né? Sim. Então, um exemplo, uma quantidade X de droga, uma quantidade X de doce, já não vai gerar o mesmo prazer. Exato. E aí fica uma bola de neve gigantesca. Exato. Porque cada vez o cara vai usando mais dose, vai usando mais, porque ele quer mais. Aquele nível de prazer ele não consegue alcançar em outras coisas. Mas, tipo assim, na teoria, um exemplo. Se eu sou viciado em doce. Sim. Na teoria, se eu achar algo que produz
produz a dopamina, eu também consigo me livrar do doce? A minha vontade de comer doce passa? Na teoria? Sim. Na teoria, sim. Tá, e por que as pessoas não substituem, então? Por que as pessoas não acham algo saudável pra produzir essa dopamina e se livrar do doce? Não é fácil, sim, também. Né? A gente tá falando na teoria, assim, como se fosse fácil. Não é fácil, de fato. Você conseguir chegar a esse objetivo e falar assim, poxa, cara, eu tô com vontade de doce, mas eu tenho esse ponto aqui que também vai ajudar na dopamina, liberar a dopamina dentro de mim, o prazer dentro de mim. Então eu vou fazer isso para me livrar. Nem sempre a pessoa consegue isso. Então, assim, é um grande fator, que aí, voltando naquele assunto do Wesley lá, que aí ele fala nessa aula sobre essa modulação. A modulação, o que acontece? Como você se sentir motivado para treinar, sentir motivado para fazer dieta. E aí você pode colocar isso em qualquer área da sua vida. Aí ele fala muito assim sobre a modulação do ambiente. O que ele faz? Aí ele conta o exemplo dele especificamente. Ele, por exemplo, ele treina musculação e também faz corridas longas. 20, 21 quilômetros, meia maratona ali. E aí ele fala que naqueles momentos que ele está desmotivado, que ele não quer ir de forma alguma, ele encontrou um ponto. Óbvio que ele é um estudioso da área, ele sabe o que aumenta a dopamina, ele sabe como é que funciona. Isso é um grande ponto que também ajuda a pessoa a conhecer, a pessoa a entender. Por isso que a neurociência tinha que ser muito estudada, cara. Tinha que ser uma matéria na escola, cara. Para a gente começar a entender como é que funciona o nosso cérebro, pelo menos o básico, como é que funciona. Porque com isso a gente consegue modular muita coisa. A gente consegue saber como é que funciona de fato as coisas. Então, se ele conseguiu modular, o que ele faz? Ele coloca um cara que é exemplo para ele. Ele começa a assistir os vídeos desse cara. O que ele faz no dia a dia. Aí ele que é um atleta que faz musculação, faz corrida longa, é triatleta também, faz bike, faz tudo. E ele começa a ver os vídeos, aqueles vídeos motivacionais mesmo, que as pessoas fazem, tipo, Sim. bodybuilder faz, os vídeos motivacional. E assim, aquilo motiva ele. Então aquilo também tem uma liberação de dopamina. E aí com isso o que? A motivação. E aí ele vai sair para correr. E aí a partir do momento que você começa a correr, cara, aí vai embora. Dificilmente no momento que você começa a treinar, você vai sair no meio do treino. Poxa, não, tô desanimado. Porque durante esse processo também libera essa dopamina. Libera. Entendi. Libera Então endorfina. Então a luta da pessoa não é em treinar. A luta da pessoa é em ir treinar. Ir treinar. Caraca. Tomar a atitude de... Entendi. Você já viu... levantar da cama é difícil. Porque não libera dopamina, né? Você já foi na academia, falou assim, cara, aí você deu 15 minutos, poxa, eu vou embora, cara. Não. Você tá correndo, ou você já começou a fazer a musculação, seu sangue tá quente. A música tá lá em cima. Você vai sair? Não vai. Entendi. Então, o grande ponto é ir. É de você se manter motivado pra ir. Ia ser muito mais fácil se... Aí lá dentro, o ambiente é outro... A gente fala de novo, o ambiente... Tudo se resume nisso, existe a modulação do ambiente, existem outras pessoas lá. Entendi. E seria muito mais fácil... Você começa a conviver com outras pessoas, você começa a ver aquela pessoa, poxa, eu quero ter esse shape, cara. Você começa a modelar, como é que esse cara... Mas ele só conseguiu isso porque ele vai todo dia, ele faz dieta, entendeu? E olha só, como o que a gente tá falando é algo muito, muito, assim, desafiador. Sabe qual que é o esporte mais difícil? Mais de longe, né? Tem uma grande distância, assim, que a gente já entrevistou aqui. Fisiculturismo. Fisiculturismo é sinistro, cara. Irmão, porque, olha só, Sim. olha a conclusão que a gente chegou. O atleta de futebol, por exemplo, o cara é uma estrela de futebol. O cara, ele tem uma margem ali de tipo assim, comeu chocolate hoje. Sim. Hoje dormi 1 hora menos, putz, tal. Ele tem essa margem. Essa margem é pequena, mas tipo, ele tem. Sim. A gente entrevistou a Elisa Pessini aqui, o Musi tem também, margem, não tem margem, exatamente. E Irmão, é tempo. a gente assim, na nossa cabeça, né, de leigo, a gente preparou toda uma mesa aqui, um almoço e tal, e tal. Não, tem que ser um café, só café. Ué, mas você não vai comer uma uva? Não posso comer. Não, mas uma uva só. Não dá pra comer uma uva só. Você vai fazer diferença nos macros. Cara, não tem margem pra nenhuma. Eu falei, disparado, é o mais desafiador. Não tem como. Cara, eu vejo assim, o atleta de fisiculturismo, que é atleta mesmo, que vive isso, cara, os caras são muito regrados, mesmo. Imagina, é de domingo a domingo. A Elisa, que foi Miss Não Olímpia. importa se tá chovendo, se tá caindo no mundo, Não o cara importa, vai exatamente. treinar, meu. O cara vai fazer o aeróbico lá que tá prescrito pra ele. O cara vai comer a refeição, poxa. E os caras, óbvio que tem as categorias. Aí o cara chega naquela categoria do bodybuilder ali, que o cara
120 quilos. O cara tem que comer muito, meu. Sim. O cara tem que comer além da fome. Então os caras vomitam muitas das vezes, não tem fome, mas o cara bota pra dentro. Isso é forçar uma Motivação. compulsão ou não? Não vejo assim. É diferente, né? Qual que é a diferença? Porque ele também tá ganhando sem fome. Qual que é a diferença disso pra Ele uma tem um compulsão? objetivo do ganho de massa. Mas o resultado não é o mesmo? Comer sem fome? Hã? O resultado não acaba sendo o mesmo? Sim, acaba. Mas ele tem aquele objetivo. Então ele tem um controle daquilo. Entendi. Então o que. Então o não que é algo define se é uma incontrolável. Tá. Você vê que não é parecido, o comportamento é parecido da compulsão. Mas ele tá fazendo isso porque ele quer Ah, e ele precisa fazer Então aquilo. o que define ou não se é uma compulsão é o ser controlável ou não. É o que eu Entendi. te falei. A partir do momento que a pessoa tem a compulsão, ela não tem um controle sobre aquilo. Ela não consegue ter o controle de parar de comer, cara. Entendi. Ela sabe que precisa, mas ela não saquei. consegue parar. Saquei. Entendeu? Aham. Essa que é a questão. Oi, é tão restrito assim, Matheus, que eu perguntei, tá, então peraí. Pra gente não fazer uma desfeita assim, Sim. o que vocês comem? Ah, a gente come peixe e tal. Então beleza, então vamos sair, a gente come peixe, a Aham. gente passa em algum lugar, a gente come Sim. no sushi e tal. Alguma coisa. Não dá. Falei, como que não dá, velho? Não, porque a gente não sabe o tempero que eles colocam. Tem que ser sem tempero, né? Não dá pra saber se é a quantidade certa do tempero. Eu falei, cara, não é possível isso. É. Por isso os caras levam marmita pra todo lugar. Aí a dela falou, não, cara, porque quando você tá falando de alta performance, que é o caso da de Miss Olímpia, Sim. ela tá falando assim, de pessoas que não errar é o básico. Sim, Comeu a quantidade certa é o básico. sim. O que vai fazer a diferença, que vai fazer você ganhar lá ou não, É o além. é aquele grama de sal a mais que você colocou, Sim. aquele minuto de De aeróbico, aeróbico lá, que você ele não quis fez. fazer, porque não precisa um minuto. Uma repetição a mais ali faz diferença. Aí eu falei assim, cara, realmente, eu acho que esse é o esporte mais desafiador Com que certeza. existe. Eu fiquei assim, cara, eu fiquei encantado, né? Falei assim, meu, que É não é sinistro, pra mim. cara. Realmente é incrível. E aí, Ela faz. outra coisa que eu percebi também desse lance é o seguinte. Eu falei, tá, mas então, você é tão restrito, porque quando você é muito restrito, você acaba tendo um efeito rebote muitas vezes, né? Sim. E aí eu perguntei, tá, mas então você não pode me ver comendo uma pizza, então eu não vou comer aqui na sua frente porque pode fazer mal. Aí, outra sacada que ela me deu foi o seguinte, cara, depois que você tá tanto tempo fazendo isso, quando isso se torna um estilo de vida e não mais uma obrigação, Sim. você pode comer uma barra de chocolate na minha frente que não vai me atingir. Porque tem algo maior do que a minha vontade, que é a minha vontade de ganhar. Sim. Então isso está relacionado à quantidade de dopamina. Por exemplo, a dopamina que ela produz ganhando é maior do que Com comer chocolate? certeza. Com certeza. Caraca. Do objetivo, né? Um objetivo maior. A partir do momento que a pessoa consegue regular isso dentro dela, dentro da mente dela, e é incrível, cara. Por isso que existem muitos estudos, né, com a mente de atletas de alta performance, assim, porque por isso que muitos atletas são estudados, assim. Porque é incrível a mente dos caras, dele se manter ali persistente, cara. Aconteça o que aconteceu, cara, os caras se mantêm. Perdeu, bola pra frente. O que eu tenho que fazer? O que eu errei pra melhorar? O que eu preciso melhorar? Qual foi o ponto que eu errei? E bola pra frente. E os caras conseguem regular isso e se manter motivado todo mundo. Óbvio que vai ter fases da vida do cara que ele vai ter vontade de desistir. Mas aí entra outros fatores. Ele tem um objetivo. Ô, Matheus, Ele tem objetivos maiores, tem objetivos a longo prazo. você acha que por exemplo, quando a gente fala de uma mente dessa, principalmente de um atleta, você acha que tem algum fator natural ali, inato dele, ou você acha que é algo mais que a gente pode criar, treinar? Eu vejo que tem um ponto da parte genética, principalmente de atletas de fisiculturismo, tem a parte genética, conta muito, cara. Da genética do cara, do biotipo do cara, do shape do que ele consegue desenvolver, o peso que ele consegue bater, o peso que ele consegue diminuir, sabe? Óbvio que tem. Existem caras que têm uma genética privilegiada, mas isso é Não é 10%, determinante. não é determinante. Saquei. O que determina é o quanto o cara quer.